Voltamos para mais um bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25. Hoje nós estamos aqui com o presidente do Americano, César Gama, o presidente do Goytacás, Robson Barreto, e o nosso tema central é esporte. Vamos falar um pouquinho também dessa polêmica que envolve a Portuguesa de Desportos, né? E o Robson veio bem a calhar a entrevista com o Robson, porque o Goytacás passou por um momento similar. A Portuguesa teve uma condenação no STJD, onde um dos jogadores do seu clube foi suspenso por 2 jogos, já tinha cumprido um, mas entrou os 32 minutos do segundo tempo no último jogo, e a CBF levantou essa questão da possibilidade da perda de 4 pontos. Mas a pergunta inicial que eu queria fazer é com relação à diferença desse regulamento brasileiro com o regulamento internacional. Se fosse no exterior, em alguns países, não vou aqui precisar quais são, mas a perda da Portuguesa seria do ponto correspondente ao jogo, e não esse acréscimo de 3 que está somente no código. Vou começar com o Robson agora. Robson, primeiro faz um alinhamento geral do que aconteceu com o Goytacás e qual a sua posição com relação a isso? Perde só o ponto ou você concorda que agregue a ele essa punição a mais, que seria 3 pontos? 4 pontos. 4 na soma, né? 4 pontos. Bom, primeiro só quem passa por isso sabe o que é. Né? Então isso aconteceu no Goytacás, foi uma fatalidade que eu sempre falo que não, eu sempre falo o seguinte, pelo menos a gente vai brigar para que não aconteça nunca mais. Mas hoje a gente viu um clube que tem uma estrutura muito maior do que a do Goytacás e que está passando pelo mesmo problema. A gente não consegue entender, o julgamento foi na sexta, saiu o resultado na sexta, não avisaram, o jurídico não viu, ninguém acompanhou, a gente não sabe, não tem como precisar o que aconteceu realmente. No nosso caso, nós no caso Tales, né, que tirou o Goytacás da semifinal, não da primeira divisão, tirou o Goytacás da possibilidade de disputa da semifinal para o acesso, foi realmente uma fatalidade que até hoje a gente procura saber o que aconteceu dentro do clube. Deixar claro que você não era o presidente? Não era o presidente, eu não estava na diretoria nessa época, e se questiona o que aconteceu. Foi o clube que errou? Foi o jurídico que errou? Foi o que houve? Então, o que nós resolvemos fazer? Assumimos o erro. Aconteceu, não tinha como voltar atrás. Nesse caso da Portuguesa, com certeza o Fluminense vai ganhar os pontos, o Fluminense vai retornar à elite, porque é lei, porque se isso não acontecer, até eu tenho o direito de entrar lá e falar, por que fizeram comigo e não fizeram com a Portuguesa? Então, se isso não acontecer, eu vou entrar na justiça, coisa que eu não gostaria de fazer. Mas eu vou brigar pelos direitos do clube. Se ele se falar, não, está tudo certo, erramos aqui, eu vou lá me aprofundar. Se a Portuguesa for mantida, o Goytacás também eu vou lá me aprofundar e eu vou lá. Por que essa regra foi para um time de primeira divisão do futebol brasileiro e não para nós que estamos no interior e disputando uma segunda divisão? Porque a regra é a mesma, a lei é a mesma para todos. O outro ponto que você coloca, nós temos que seguir o regulamento, né? Então o regulamento hoje diz, perde-se os pontos, como está definido ali. Então não tenho como comparar. Mas eu acho que o correto não era uma penalidade, era um jogo. Eu acho que perde 3 pontos. Ou o ponto que obteve, né? Exatamente, ou o ponto que obteve. 3 pontos, não, ele perde um jogo. Tira 3, porque são os 3 pontos. Perde um jogo e ele está punido. E bola para frente, e vamos correr atrás. Mas a gente não tem como mudar. Então, hoje até eu estou querendo saber como vai terminar esse problema da Portuguesa. Que dependendo, eu vou ter que chamar meu jurídico e falar, vamos conversar? Será que dá tempo? Vamos botar mais um aí na Série A, eu já entro, né? Porque 2 meses, né? Ué. Certo. Olha, eu acho o problema da Portuguesa é líquido e certo. Vai perder os pontos, porque não tem como, o regulamento é claro. Como disse Arnaldo, o ex-juiz Arnaldo, Arnaldo César Coelho, ele deixa a regra é bem clara. Então o regulamento é um só. O regulamento diz isso. Muito difícil. Então o cara não fez isso. Então não tem para onde temar. Eu, do Americano, eu tenho muita preocupação com isso. O que aconteceu com o Goytacás, eu acho difícil acontecer com o Americano, porque eu confiro a súmula toda semana, eu confiro, reconfiro, entro na federação, pego a súmula, confiro, está com terceiro cartão amarelo, tá, foi julgado lá, eu tenho advogado no Rio, na mesma hora me dá o resultado, eu acompanho, doutor, o que aconteceu com o jogador, pode jogar, não pode jogar? Então, o Americano eu pego
no negócio lá, eu vou à frente, o Luciano tem me ajudado também nisso aí. Então a gente vai ter menor possibilidade de acontecer. Agora, não é admissível um time com a Portuguesa, com a grandeza que tem a Portuguesa, acontecer um negócio desse. Aqui nós temos dificuldade, por exemplo, eu pego porque eu não tenho condições de pagar mais gente para acompanhar melhor essa coisa. Então, o presidente... Você acredita que nos bastidores possa ter tido alguma influência política do Fluminense nisso? Não, eu acho que não. Eu acho que foi erro mesmo do advogado da Portuguesa, falou que comunicou lá o diretor. Agora, se falou... Essa história parece tão surreal, né? Sim, Você acha o quê? Você acha que houve alguma influência política disso? Agora nas redes sociais aí você aparece o Fred com o advogado, mas né? isso aí... De braço dado, então fica se falando, seria uma calamidade pro futebol, né? Magistrado, juiz, todo mundo tem sua paixão por bicho, né? E nem por isso deixa o não pessoal vamos ser. querer acreditar que isso possa ter acontecido. Eu gostaria de não acreditar. Eu acho que não, e eu acho que sou contra o dirigente da Portuguesa dizer virada de mesa. Eu acho que não houve virada de mesa nenhuma. Até porque o Fluminense não tem uma participação direta nisso, né? O jogo é Portuguesa, CBF. Eles erraram. Então ele tem que cumprir com o erro deles. Então aconteceu isso no Goitacás, aqui na nossa cidade, aconteceu em vários outros estados com a mesma coisa. E tudo perdeu os pontos, então não vai. O Fluminense não vai ganhar os pontos, vai subir a primeira divisão. Então eu acho que falta organização, um supervisor do Fluminense ganhando 400 mil por mês, deixar o Fluminense cair. Então, isso aí tem que acabar. Um treinador ganhando 500 mil, está afundando o futebol brasileiro com essas pessoas que trabalham ganhando um dinheirão e um jogador ganhando 400, 500, 600 mil. Então, não tem condições, os clubes todos quebrados, nós dirigentes não podemos aceitar deixar os nossos clubes que dirigimos acontecer o que está acontecendo com esses grandes clubes lá do futebol brasileiro. Pagar um dinheirão a esse jogador. Então, a Portuguesa, com o nome que tem, com a estrutura que tem, deixar acontecer um negócio desse, tem que pagar alto pelo que aconteceu com ele. Partindo dessa questão levantada da economia, se nós observarmos a história, e futebol ele é pautado também na história, o interior de São Paulo é muito mais glorioso no quesito títulos do que o interior do estado do Rio de Janeiro. A gente tem o exemplo do Santos, nós bicampeão do mundo, campeão paulista várias vezes. Temos o exemplo do Guarani, que nem está bem hoje, mas foi campeão brasileiro de 78. Tivemos o exemplo da Ponte Preta agora, que chegou quase ao título da Sul-Americana. E no estado do Rio nós não temos aí, até hoje, um histórico assim. O americano até avançou em alguns títulos, chegou a ser campeão da Taça Guanabara, chegou a ter um título da Taça Rio, e incrivelmente não levou um carioca daquele que, na minha opinião, né, ajeitaram um carioca ali para o Fluminense naquela questão. Um time que ganha 2 turnos e não leva o título carioca, né? Mas, da opinião de vocês, como gestores e como presidente de clube, o que falta ao interior para se fortalecer, para casar, para que essa levantada possa realmente abrir pontos importantes no que diz respeito a títulos propriamente ditos? Certo. Olha, eu acho que a diferença é muito grande aí. Porque não faz nada sem dinheiro. O principal do negócio é o dinheiro. Nós temos um interior pobre nesse sentido? Nós somos um interior muito pobre, sem recursos. Você vê que não temos dinheiro, não temos patrocínio. Qual é o orçamento hoje do americano, a fonte de renda dele? Não tem ninguém, não tem nenhuma. A prefeitura tem algum convênio com o Há 2 americano? anos que não paga nenhum convênio. Há 2 anos que não paga ou 2 anos que não tem convênio? Não tem convênio. Vocês não têm não pagam ou existe passado, celebrado um convênio? Não tem convênio assinado. Não tem convênio assinado. No ano passado nós recebemos 4 meses. Que era e esse ano nós recebemos um centavo de convênio. E era para receber quanto desses 4 meses? Recebemos 30 mil. E era para receber quanto do total? Não, é 30 mil por mês. Total. Por mês. 4 meses, 120 mil recebemos o ano passado. E esse ano nós recebemos nenhum que não teve convênio com o americano. E nós estamos respondendo 2 processos grandes em função do convênio. Deixa eu só entender para a gente ficar bem claro. Esse convênio era de quantas parcelas? Foi de 12 parcelas. 12, só pagou 4. Anteriormente. Nesse ano passado, então, na outra era ficou de 5 parcelas, 6. era de 5 parcelas, mas o último mês a prefeitura falou que não tinha condições de pagar e tal. Aí cortou, não pagou. Então pagou só até novembro. 30 mil por mês é muito pouco. Então ajudou bastante, mas esse ano não fizemos convênio. E sobre o convênio, nós estamos pagando, o Goitacás não tem nem convênio, porque teve problema de documentação, nós tínhamos documentação. Mas respondemos 2 processos, está lá ainda, lá no Ministério Público do Estado, TCE, muito alto para o americano responder, do Tribunal de Contas. Por quê? Porque o convênio é muito fiscalizado.
O convênio não pode botar naquele local ali, não pode botar um tijolo ali. É específico para fazer. Uma verba carimbada, né? A verba carimbada. Então, nós tivemos autorização para fazer, por exemplo, fizemos uma parede lá. Mas obra não pode ser feita. Mas isso não houve uma consulta prévia? Foi consultada a prefeitura, tem um documento. Mas o documento, depois de uns meses depois, mandou outro documento dizendo que não podia fazer. Depois já estava feito. Então, nós temos 2 processos grandes no Ministério. Só recebia a parcela anterior se prestasse a conta do mês passado. Fizemos isso em todos os processos e temos lá 1 milhão e pouco os processos lá no TCE. Então, é difícil até convênio, hoje, os clubes de futebol fazer, porque tem esse problema sério para poder fazer. Primeiro que para ter hoje, tem que ter os documentos, hoje o clube de futebol ter os documentos é difícil. O Goytacás até hoje não tem. Não teve convênio, acho que uns 4 anos ou 5 anos, sei lá, que não tem convênio. O americano fez, mas no ano passado teve pequenininho, poucos meses, e esse ano não teve. E aí, Robson? Se nós formos comparar o futebol do interior de São Paulo com o interior do Rio de Janeiro, percebe-se claramente que o interior de São Paulo é muito mais rico, né? Então você tem mais investidores, mais possíveis investidores. E potentes, né? Exatamente. E aqui nós vivemos hoje praticamente de doações, né? E alguns, o Goytacás, pela massa que tem, né? Que ele tem a 5ª maior torcida hoje do estado do Rio, ele ainda proporciona uma visibilidade. Então eu ainda consigo trazer alguns amigos e algumas empresas que investem com a gente. Então eu tenho algum retorno de alguns colaboradores que nos ajudam e é o que vem mantendo o Goytacás. Que também se não tivesse eu estaria fechando as portas. Qual é a receita do Goytacás hoje? Hoje em torno de 80, 90 mil reais, tá? É o que a gente tem hoje de receita. Você trabalha no passivo? Exatamente. A gente trabalha dentro desse orçamento e torcendo para renovar agora. Nós já estamos na fase de renovar com os patrocinadores, mas é viável, o clube é viável. Isso eu já fiz essa conta, tá? Hoje para você, eu estava conversando até com o César, que para se abrir hoje um espetáculo, que eu chamo o jogo de um espetáculo, afinal de contas eu estou abrindo uma casa, claro. Eu estou abrindo uma casa que hoje eu estou tomando conta, onde eu vou colocar pessoas e eu tenho que dar a essas pessoas o conforto para ver um espetáculo. Tá? Eu tenho pessoas lá dentro que estão recebendo para proporcionar um espetáculo para outras pessoas que estão pagando. Mas eu preciso ter dentro do campo do Goytacás hoje 1.500 pessoas pagando R$10 para eu pagar esse espetáculo. Então ele me custa 15 mil reais abrir o campo do Goytacás e fazer o futebol, fazer o jogo do dia. Então isso que a gente gosta, está sendo muito bom, estou aprendendo muito com o César aqui, tá? Já pela experiência que ele tem aqui. É bom que o torcedor saiba que não é só o futebol. Para se chegar ao futebol, tem toda uma logística. Uma logística cara e uma logística que às vezes a gente realmente fica em dificuldades. Mas é viável. Se o torcedor vier, se ele acreditar no clube, é viável e a gente pode fazer um bom espetáculo. Perfeito. Nós estamos aqui com os presidentes do Americano e do Goytacás. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta.